A felicidade do homem perdoado. Olá, gente querida, que a graça, a paz do nosso Senhor, o amor dele e as suas doces misericórdias estejam sobre você, sobre nós no dia de hoje. Eu realmente espero que todos vocês estejam bem. E antes de darmos início ao nosso estudo de hoje, que é o Salmo de número 32, vou trazer aqui um lembretezinho para vocês sobre os nossos estudos bíblicos que acontecem ali em Lagoinha Castelo durante a semana. Você pode acessar aqui, querida, as plataformas digitais para verificar os horários que acontecem das nossas reuniões, bem como a nossa escola dominical às 8h30 da manhã. E você pode também compartilhar este estudo que está sendo realizado diariamente com pessoas próximas a você, para que ele também aprenda, para que ele também seja edificado juntamente com a gente aqui. Então hoje vou dar início aqui ao estudo do Salmo de número 32. Ele é um salmo curto, né, de apenas 11 versículos e diz o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. O salmo aqui começa com duas bem-aventuranças do Antigo Testamento, assegurando não agora a bem-aventurança da pessoa cujo prazer está na lei de Deus, mas da pessoa cujos pecados são perdoados. Versículos 1 e versículos 2 vão dizer isso. Primeiro, os aspectos do pecado e do perdão são descritos por três expressões em cada caso. No versículo 1, transgressão. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Transgressão implica em agir mal, indicando o ato de ofender de forma concreta, violar talvez uma norma, ultrapassar um limite conhecido. Outro, pecado. Pecado implica errar o alvo, omitir-se em relação a algo vital, a falha em não atingir um ideal. Iniquidade. Terceiro, traduzido como pecado, né? No versículo aqui 5, nós vamos ver o seguinte: então reconheci de ti o meu pecado, ou seja, a minha iniquidade. É aquela perversidade moral interior ou corrupção da natureza que chamamos de pecado original. O perdão também é triplo aqui. A palavra hebraica traduzida como perdoadas no versículo 1 aparentemente significa remover ou suspender. Os pecados também são apagados, ou seja, escondidos. Logo, o Senhor se recusa a considerá-los
contra o pecador, não lhe atribuindo culpa alguma. No versículo 2 vai dizer como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Que felicidade do homem perdoado nós vemos aqui. O perdão, portanto, é visto como se alguém suspendesse um fardo, cobrisse os olhos para não ver algo feio e cancelasse uma dívida. Foram esses os versículos que o apóstolo Paulo citou em Romanos 4, de 6 a 8, como um exemplo do Antigo Testamento da justificação do pecador feita por Deus por meio da graça, mediante a fé, totalmente independente das obras. A partir dessa bem-aventurança geral de ser perdoado, Davi passa para uma descrição de sua experiência pessoal de desgraça por recusar-se a confessar o pecado. Ele escreve sobre a alegria daquele em quem não há hipocrisia, mas depois descreve as consequências dolorosas dela. É provável que a referência seja a sua relação vergonhosa com Batseba, uma vez que, depois de cometer o adultério com esta mulher e assassinar o marido dela, Davi levou quase um ano para se arrepender e o fez por intervenção do ministério do profeta Natã. Essa história você pode conferir lá em 2 Samuel 11. Durante esse período, enquanto tentava enganar a si mesmo e a Deus, Davi não teve sequer algum tipo de paz. De fato, muito antes de ser cunhado o termo medicina psicossomática, Davi conta como o remorso e a consciência torturada dele resultaram em graves sintomas físicos. Versículo 3 e versículo 4 dizem o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Mas por fim, vemos que Davi cedeu, reconheceu seu pecado contra Deus e encontrou paz por meio do perdão. No versículo 5, vemos isso quando Davi diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A experiência vívida de perdão que Davi teve por meio do arrependimento e da confissão o levou a pedir insistentemente que os outros fizessem o que ele fez e assim recebessem o que ele recebeu. A oração humilde a Deus, em um tempo em que ele pode ser encontrado, sempre traz alívio para todos nós. Além disso, o próprio Davi resolveu fazê-la com frequência. Ele aprendeu sua lição, não cometeria o mesmo erro novamente. A expressão de confiança de Davi, de que Deus iria preservá-lo, é respondida de maneira imediata. Deus lhe dá uma promessa de direção pessoal, pois em seu amor, o Senhor não está preocupado em apenas perdoar o erro passado, mas também em direcionar-nos quanto ao futuro. A direção de Deus, assim como o seu perdão, é expressa por meio de 4 verbos. No versículo 8 diz: eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Ou seja, 4 verbos no futuro: instruirei, ensinarei, aconselharei e cuidarei de você. A imagem parece ser de uma mãe ensinando o filho a andar. Ela nunca tira os olhos dele. Nosso Deus é igualmente terno e amoroso para com todo o seu povo. No entanto, é importante observar que o versículo 9 segue ao versículo 8. A promessa de direção de Deus não tem por objetivo livrar-nos do incômodo de usar nossa própria
inteligência. Assim, a sua promessa, ele acrescenta a seguinte ordem: não sejam como o cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. O cavalo melindroso e o burro teimoso precisam ser controlados e guiados por pressão, até mesmo através da força, porque são animais irracionais. Mas foi-nos dada uma mente. Não devemos, pois, esperar que Deus use freios e rédeas no modo como ele lida conosco. Ele nos trará, ele nos tratará como seres humanos e não como animais irracionais. Felizes de fato são os que estão cercados pelo amor do Deus que lhes perdoa os pecados, quando confessados, e guia-lhes os passos, quando confiam nas promessas de Deus e obedecem-lhe quando lhes ordena que usem a sua mente, ou seja, que usem a sua inteligência. Este salmo nos traz instruções e nos mostra a felicidade do homem perdoado. Eu fui perdoada, você é perdoado. Desfrute disso, querido. Que Deus te abençoe e até amanhã.